Vizinhas, bom dia, bom dia, bom dia! Bora para mais um Acordar da Vizinha, aquele momento nosso de dar cor, sentido, presença ao nosso dia e à nossa vida. E vamos para o Acordar, para a gente fechar nossa semana com chave de ouro. Lembrando que agora na segunda-feira nós teremos o nosso workshop, A Sua Saúde Fala, o que a sua emoção cala. Coisa linda, Fran, você por aqui. Amei você no workshop. Vamos viver uma experiência incrível. Bom dia, maravilhosa. E aí hoje a gente vai falar sobre como as sombras podem curar você. Vizinhas, para começar, eu tenho algo bem importante para te falar. Nós somos seres humanos, nós não somos alecrins dourados. Então nós temos sim luz e sombra, e que bom, porque é através da nossa sombra que a gente consegue enxergar a nossa luz, é através da nossa luz que a gente consegue enxergar a nossa sombra. E eu posso falar para vocês convictamente que quando a gente escolhe olhar para as nossas sombras, a gente descobre talentos incríveis em nós. E eu descobri que de manhã, nesse horário, é um horário que eu ainda não falei com ninguém, ou com quase ninguém. E aí a minha língua ela ainda enrola, sabe? Tipo, eu tô pegando no tranco pra falar. Eu falei, gente, por que a leitura fica, né, enrolada? A língua fica enrolada, mas eu entendi que é porque eu não peguei no tranco ainda. Eu pego no tranco aqui com vocês. Então, bora lá. Ó, Raquel maravilhosa. Que bom, Raquel, você por aqui. Tava sentindo sua falta aqui com a gente. Então, vamos lá, ó. Como as sombras podem curar você? Você ri, né, Aline? Depois, no final do dia, segura minha língua, que eu não paro de falar um minuto. Então, vamos lá. Nossas sombras têm o poder, presta atenção aqui. Sombras, o que são as sombras? Tudo aquilo que irrita, que incomoda, que a gente quer julgar, que a gente quer comparar, tudo isso são sombras em nós, tá? Então, as nossas sombras, elas têm o poder de nos trazer curas, desde que aprendemos a nos conhecer e busquemos os recursos para administrá-las. Você tem coragem o bastante para assumir os seus medos, as suas ansiedades, as suas inseguranças, as suas incertezas? Vizinhas, esse é um ponto bem importante para a gente refletir, porque assim, muitas vezes a gente está sentindo medo, aí a gente cala o medo e vai com medo mesmo. Eu não sou aquela que vai com medo mesmo. E eu vou ensinar para vocês os passos para não ir com medo mesmo. A gente vai, mas não precisa ser dessa forma. Aí você tá sentindo triste, você mascara que tá tudo bem e não tá tudo bem. E nisso, o que vai acontecendo? Essas emoções não resolvidas, elas vão ficando dentro da gente, sem resolução. E emoções não resolvidas, não sentidas, elas somatizam no nosso corpo. E isso vira doença. Então, a gente entender o que a gente está sentindo. Gente, eu tô sentindo raiva, eu tô sentindo inveja, eu tô sentindo medo. Eu tô sentindo necessidade de me comparar. A gente trazer isso para consciência é o primeiro passo para a cura. Porque eu só consigo curar aquilo que eu olho e que eu trago à consciência. Então a gente lidar com essas sombras é uma potência enorme de cura para a gente, inclusive para que o nosso corpo físico não adoeça. Porque se ele ficar somatizando essas emoções, em algum momento, essa somatização de emoções explode como doença dentro da gente. E isso a gente vai aprofundar no nosso workshop de segunda-feira. Então, vamos lá. O primeiro passo para você lidar com a sua sombra
para você ter a coragem de assumir que você tá com medo, que você tá ansiosa, que você tá insegura, que você tá triste. Bom dia, Vivi maravilhosa! O primeiro passo é você se conscientizar dos sentimentos ou comportamentos indesejados ou limitantes que você está vivendo. Então, é trazer para consciência. Se eu não trago para consciência o que eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, eu não consigo resolver. Aí tem uma frase do Jung, que eu acho ela maravilhosa e ela é extremamente verdadeira, que ela diz o seguinte: até que você torne consciente, lembra, trazer para a consciência, até que você torne consciente, o inconsciente, que é o automático, vai comandar a sua vida e você vai chamar isso de destino. Você tá lá no inconsciente, é normal eu estar todo dia estressada, é comum eu sentir medo toda hora, tá normal eu acordar ansiosa todo dia. Gente, é comum porque uma grande parte das pessoas que você conhece vive, mas não é normal. O nosso corpo, ele não veio para essa vida para viver uma vida acordando e dormindo estressado, acordando e dormindo ansioso, acordando e dormindo com medo, com doença. O nosso corpo, ele não veio para isso. É comum porque hoje muita gente vive, mas não é normal. O nosso corpo não veio para viver isso na vida, tá? Pode acontecer, mas que a gente pegue essa situação e transforme ela em potência na nossa vida. Vai contando pra mim se tá fazendo sentido aí, se eu tô dando nó na cabeça de vocês. Põe joaninha, escreve alguma coisa pra gente, fazer uma partilha gostosa. Eu gosto de partilhar. Aí vamos lá. Então, o primeiro passo é você se conscientizar dos sentimentos ou comportamentos indesejados ou limitantes que você está vivendo. Aí você se conscientizou. O segundo passo é, dentro de situações ou locais protegidos, você se permitir sentir esses comportamentos ou sentimentos que estão te limitando. É você virar dentro da sua casa e falar assim: nossa, eu estou me percebendo estressada. Eu estou me sentindo irritada. Eu estou ansiosa. É você falar nos ambientes que você se sente segura. Então, por exemplo, a vila é um ambiente seguro. Vizinhas que eu tô vendo aqui que estão no workshop, o nosso grupo tá aberto. Ali é um ambiente seguro. Eu vou começar a falar para vocês. E aí, se apresenta, conta o que te fez vir aqui nesse workshop. Então, a gente precisa começar a utilizar o nosso ambiente seguro para viver as nossas curas, para viver o nosso despertar, para aprender mais sobre nós. Ó, Raquel, quantas vezes me contava história? Está com medo? Vai assim mesmo. Hoje busque entender esse medo antes de prosseguir. Ai, vizinha da vila, maravilhosa, né? Coisa mais linda. Ai, Raquel, quero sair daqui e te dar um beijo aí, um abraço. É isso. Tá tudo bem eu sentir medo, mas eu não vou com medo mesmo. Primeiro eu vou entender esse medo, depois eu vou. Aqui a cura acontece, porque se eu não entendo o que é que tá me causando aquele medo, esse medo vai toda hora vir, eu vou toda hora me machucar, me atropelando, e uma hora o meu corpo adoece. Agora, se eu entendo qual é o gatilho, qual é a situação, qual é a pessoa, qual é o ambiente que me faz sentir medo, eu começo a me preparar para lidar com aquela situação. Eu começo a me questionar, tá bom, mas por que esse local, que essa situação, que essa pessoa me gera medo? E aí a gente vai na raiz, para resolver a raiz. Porque às vezes aquela pessoa, ela só tá sendo um ator, uma atriz, falando para você, ó,
Tem uma questão antes disso, provavelmente lá na sua infância, que quando você fazia tal coisa, o seu pai ou a sua mãe vinha e brigava com você, e aí você apanhava e você ficava com medo. E hoje você faz uma situação parecida e aí você tem medo que você vai apanhar de alguém, mas você já cresceu. Hoje você dá conta. Então tem uma raiz. E a gente precisa aprender sobre essa raiz para poder curar. Senão a gente fica uma vida inteira repetindo esses ciclos e não sai do lugar, não evolui nesse ponto. Mas eu vou contar para você que as nossas sombras, elas são a nossa principal oportunidade de evolução. A gente já vem com as sombras para serem ativadas. Para quê? Para a gente evoluir. Porque a gente veio nessa vida evoluir. Eita, que a impressora começou a trabalhar sozinha. Olha só, minha gente. Impressora trabalhando sozinha, computador desligado. Vamos ver. Olha aí, pensamos, então a gente recebe. Então vamos lá, o primeiro passo é você se conscientizar dos sentimentos. O segundo é dentro da situação ou local que você está, você se permitir expressar esses comportamentos. O terceiro passo é desapegar de toda dor ou negatividade que essas coisas provocam. Mas a gente só consegue fazer isso se conhecendo. Tá? Então, quando eu me conheço, eu consigo ir lá na raiz, entender a raiz, conversar com a raiz, para depois eu desapegar. Não tem como eu desapegar só falando, eu estou estressada, toma o meu pacotinho de estresse. Não, não vai dar. Tá? O seu esposo, ele não precisa carregar o seu estresse, é seu, você precisa resolver. Você pode verbalizar para você trazer ainda mais consciência e ele entender. Então, por exemplo, eu tenho aqui, nós somos cíclicas, né? Temos as fases do nosso ciclo. Quando eu estou na minha lua minguante, que é antes de menstruar, nesse momento, o meu corpo, ele tá mais sem paciência, mais sem energia, mais irritado naturalmente. Nesse momento eu preciso descansar mais. Eu peço mais ajuda, que eles já sabem. Eu falo, eu tô na minha minguante. Quando eu falo que eu tô na minha minguante, eles já sabem. Colaborem. Porque a tendência é eu estar mais estressada, com menos paciência. E às vezes eu viro pro meu esposo e falo assim, assume você. Hoje eu não consigo lidar com essa situação. Não estou no meu melhor dia para isso. Assume. E aí ele assume. Isso, Laurinha, os nossos 5 porquês que a gente trabalha dentro da vida, ele ajuda a gente a chegar nessa raiz. Ele é poderoso. Aí vamos lá. 4º passo. Depois de se conhecer e saber como você funciona, separa o que é seu. Ou seja, pare de se comparar com a dor dos outros. Pare de ficar querendo resolver a dor dos outros, a vida dos outros. Separa o que é seu. E olha para o que é seu, para resolver o que é seu. Para entender a sua sombra. Porque é sobre você. 5º passo, tenha claro e consciente que pode sentir medo, mas você não é o medo. Gente, nós somos humanas. Entrei falando, não somos alecrins dourados, que nascemos no campo sem ser semeados. Não somos. Nós somos seres humanos com luz e com sombra. Epa, olha eu. Pega aí, Vivi. Eu vou falar uma frase que eu adoro. Doeu, bateu, toma que é teu. Fran, antes eu me culpava demais na TPM por não conseguir trazer tudo da rotina normalmente.
Agora me permito relaxar um pouco e deixar para depois o que é possível. Fica mais leve quando a gente se coloca nesse lugar. Parabéns, Fran, por se respeitar. O homem, ele não é cíclico, ele é linear. Então, ele está todo dia lá produzindo os mesmos hormônios, na mesma quantidade. Ele tem uma mesma energia linear na vida dele. A mulher, ela é cíclica, independente se você menstrua ou se você não menstrua mais, você é cíclica. Então, eu não menstruo mais, mas você cicla, chegaram. Você cicla de acordo com a lua que tá no céu. Espera aí, filhinha, deixa eu vir um pouquinho mais pra trás, senão nós vamos ficar tudo muito apertado aqui. Sai uma do lado, entra uma do outro. Espera aí, filhinha, calma aí. Deixa eu vir mais pra trás. Então, assim, se você não menstrua mais, você cicla e o seu corpo sente cada fase do ciclo de acordo com a lua. Estudar o sagrado ajudou muito, exatamente. Dentro da vila a gente estuda sobre o sagrado, a gente fala sobre os ciclos e é super importante. Inclusive, dentro do nosso workshop eu vou dar uma pincelada sobre os ciclos para vocês. Porque não adianta nada a gente falar sobre doença, sobre emoções, quando a gente não consegue ou não entende sobre como a mulher funciona. Então, olhar os nossos ciclos faz muita diferença para os nossos resultados, para as nossas tomadas de decisões, para a gente respeitar e utilizar a potência de cada fase, porque toda fase tem muita potência. Lembra da luz e da sombra? Toda fase tem luz e tem sombra. Então, a gente vai, dar uma pincelada, porque não vai dar pra gente aprofundar tanto no workshop, mas a gente vai estar lá com o grupo aberto esses dias e no grupo eu posso falar muito mais. Então, vamos lá, ó. O quinto passo tenha claro e consciente que você pode sentir medo, mas você não é o medo, que você pode sentir ansiedade, mas você não é a ansiedade, que você pode sentir tristeza, mas que você não é a tristeza. Então, quando você vivencia esses sentimentos limitantes, o que você precisa falar? Fala para sua criança, todas nós. Eu adoro esse livro da consciência, minha gente. Todas nós temos uma criança dentro de nós, que é a nossa criança interior. A nossa história, tudo aquilo que a gente viveu, que a gente sentiu, que a gente entendeu sobre a nossa história, está dentro de nós. Então, quando você sente uma emoção, eu tô sentindo medo, ansiedade, raiva, ou seja lá o que for. Sentiu, você... Calma aí que agora eu me perdi aqui com as crianças. Você fala para a criança que existe dentro de você. Isso não é você. Isso também vai passar. Aí ele traz só esses dois. E eu falo assim, eu cresci e eu cuido de você. Você já pode sentir medo. Eu tô aqui para acolher o seu medo. Você já pode sentir raiva. Eu tô aqui para acolher a sua raiva. Quando foi que você sentiu esse medo, essa raiva? A criança vai te entregar, conversa com ela tá aí dentro, é você. É a nossa essência, é a nossa luz e a nossa sombra. Poderosíssima. Fala aí, Raquel. Então, cuide sempre de você com amor incondicional. Acolha essa criança. As nossas emoções, elas estão na nossa criança. Falaremos sobre isso também no workshop. Segunda-feira vocês vão entender um pouco mais. Então, vamos lá. Ele está muito precioso, esse workshop. Então, vamos lá. Vamos tirar a nossa cartinha para a gente receber a mensagem da nossa semana, do nosso final de semana, e viver um final de semana bem delicioso, porque segunda-feira nós temos o nosso encontro especial. Bora lá. Eu vou pra casa dessas. E elas vão hoje pra casa da amiguinha, então muito feliz que vão pra casa da amiguinha.
Vamos lá, elas vão fazer caça ao tesouro. Acho que vai ter piquenique, não sei o que vai ter. Vamos lá. Vai ter piquenique. Ó, a Isa tirou aqui a cartinha. A culpa pelas suas escolhas no passado pode estar corroendo a sua vida hoje. Então, vizinhas, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar aquela emoção e seguir esses passos para conversar com essa emoção, para a gente se colocar no nosso lugar de potência. Porque lembra, se eu não lido com as minhas emoções e fico guardando elas em mim, elas somatizam, elas corroem a gente por dentro. E isso vira doença. Fechando o olho para tirar a carta, é assim que funciona. Então, um beijo grande no coração de vocês. Tem mais uma menina aqui que deseja tirar uma carta. Um beijo grande no coração de vocês. Um final de semana abençoado. E a cartinha da Manu para vocês receberem aí foi: o fato de escutar apenas o que quer ouvir e enxergar somente o que quer ver pode lhe trazer a falsa ideia de que está tudo bem. Alô, alô, mulherada rígida! Cadê vocês que estão lá, ó, aqui na capa, mostrando que tá tudo bem? E por dentro, tudo cagado, tudo doente. Então, presta atenção nisso. É seguro a gente lidar com a nossa sombra, com a nossa luz? E quando a gente olha para a nossa sombra, a gente tem a oportunidade de transformar ela em potência. Um beijo grande no coração de vocês. Um final de semana abençoado. Segunda-feira estamos juntas aqui às 8 e 8 da manhã e depois à noite no workshop. Fiquem com Deus, suas maravilhosas.